Pensa o seguinte, se uma pessoa for sequestrada, naturalmente a vítima grita, luta com o agressor e é uma situação que supostamente faria bastante barulho, concorda comigo? Mas eu vou te contar uma história real que vai desbloquear um novo medo na sua mente. Numa manhã de 2004, mãe e filho estavam num estacionamento de uma floresta nacional na Califórnia e o garotinho David Gonzalez, de 9 anos, perguntou à sua mãe se ele poderia ir até o carro comer biscoitos que lá estavam. O carro estava a menos de 50 metros deles e a mãe do garoto estava o observando enquanto ele caminhava até o carro. Ela então se virou de costas por um momento e ao se virar novamente, em questão de segundos, David tinha sumido. Nenhum grito, nenhum barulho de passos ou mesmo pegadas no chão. Uma equipe de mais de 200 pessoas vasculhou a floresta naquele dia e não encontraram absolutamente nada. Foi quase um ano depois que o corpo de David foi encontrado a quase 2 quilômetros de onde ele tinha sumido. E David não foi a única criança a desaparecer nessas circunstâncias naquela região. Outro garoto chamado Jared Negrete, de 12 anos, desapareceu uma década antes e esse daqui nunca foi encontrado. Não sei falar o sobrenome dele, mas esse homem aqui, Diego ele tá dizendo, enfim, os vídeos dele são sobre ele tá sendo perseguido dentro da própria casa dele por espíritos. Tem um que é o de uma criança que fica conversando com a filha dele. Enfim, eu vou deixar alguns vídeos aqui pra vocês verem. Se vocês forem ver os vídeos dele, tem umas coisas muito bizarras que, tipo assim, aparece uma mão, do nada aparece, tipo, uma boneca. Tem umas coisas muito esquisitas e eu queria saber se vocês acham que é verdade ou que é mentira e o cara tá só usando as filhas pra crescer com esse conteúdo. Eu já digo que tem uns vídeos dele que eu acho muito bizarro e eu acredito real, mas tem outros que nem tanto. Enfim, deixa eu saber aqui nos comentários. Hoje eu vim falar sobre o caso Hayla Mayeli, que foi torturada pelas próprias amigas. Foi a própria vítima, Hayla, que me pediu para contar um pouco mais sobre a sua história. Hayla tinha 14 anos na época e morava em Trindade, em Goiás. No dia 29 de setembro de 2016, Hayla foi na casa de uma de suas amigas, pois supostamente iria acontecer uma festa de aniversário de uma delas. Ela estava conversando com uma de suas amigas no quintal, quando a outra amiga dela chegou correndo e trancou a porta. A partir daí, Hayla começou a ser espancada por 3 meninas. 2 eram amigas suas e uma ela não conhecia. A menina que Hayla não conhecia começou a gravar as agressões. Ela teve suas mãos e pés amarrados e começou a ser torturada. Hayla foi torturada e espancada com um pedaço de pau e um facão das 1 da tarde até as 4. Além disso, elas colocaram um pedaço de pano na boca de Hayla, que fez com que ela vomitasse muito durante as agressões. Hayla também contou que elas ficavam falando o tempo todo que ela ia morrer e até mostraram para ela uma cova que elas tinham cavado anteriormente e disseram que era ali que ela iria ser enterrada quando morresse. O plano delas era torturar Hayla durante 1 hora até que uma 4ª menina chegasse, pois seria ela que iria matá-la. Entretanto, ela se atrasou porque o ônibus que ela pegou para ir até o local havia quebrado. Então, enquanto elas esperavam, elas torturavam Hayla. Elas batiam nela o tempo todo, principalmente na cabeça. Quando a outra menina chegou, às 4 da tarde mais ou menos, elas jogaram Hayla dentro da cova e tentaram dar uma facada no peito dela, mas Hayla conseguiu desviar e a faca atingiu seu ombro. Logo depois disso, as meninas se distraíram e Hayla conseguiu fugir. Ainda com os pés e as mãos amarrados, ela conseguiu subir um pé de jabuticaba que tinha próximo ao muro da casa. Ela pulou 3 muros com os pés e as mãos amarrados e chegou até a casa de uma mulher, mas por algum motivo essa mulher se recusou a ajudá-la. A vizinha dessa mulher viu Hayla e a reconheceu e mandou que ela pulasse o muro para que ela pudesse ajudá-la. A faca estava cravada no seu ombro ainda e Hayla acabou puxando, o que lhe causou uma hemorragia. Essa mulher ligou para a mãe de Hayla e elas a levaram até o pronto-socorro. O estado de Hayla era tão grave que os médicos mandaram que sua mãe chamasse seus parentes para que se despedissem dela. Além dos ferimentos, principalmente na cabeça e a facada no seu ombro, Hayla vomitou muito nas agressões e ficou muito desidratada. Com a facada, ela rompeu tendões do ombro e teve que fazer uma cirurgia. Apesar de tudo, Hayla se recuperou muito bem, mas ela não recuperou totalmente os movimentos do braço que ela levou a facada e sente ele dormente até hoje. Mas qual foi a motivação do crime? Basicamente, elas tinham inveja de Hayla porque ela ia fazer uma festinha de 15 anos no fim do ano. Além de que Hayla tinha um amigo que era DJ e fazia aniversário próximo do dela. Então eles se juntaram e iam fazer uma festa só. Mas uma das meninas já tinha ficado com esse menino e gostava dele, então ficou com muito ciúme. Então juntou o ciúme e a inveja que elas sentiam dela e fizeram tudo isso.
Em depoimento, elas não demonstraram nenhum tipo de remorso e contaram que seu único arrependimento foi de não terem matado Hyla. Como elas eram menores de idade na época, pegaram 3 anos de reclusão, que é o tempo máximo. Todas já estão soltas hoje. E foi isso. Hoje eu vim contar um caso brasileiro muito revoltante e muito cruel, que é conhecido como o caso do Menino das Agulhas. O garoto não teve nome revelado por ser menor de idade, então vou chamá-lo de Arthur. O caso aconteceu em Botirama, na Bahia. Em agosto de 2009, quando tinha pouco mais de 2 anos de vida, a mãe de Arthur levou para o hospital. Ele berrava e se contorcia de dor, mas ninguém conseguia saber o que ele tinha. Até que os médicos fizeram um raio-x nele, que chocou todo mundo do hospital. Acredite ou não, no corpo de Arthur foram encontradas 31 agulhas de costura. As agulhas estavam em todo o corpo dele, no tórax, peito, pernas e até no pescoço. Como as agulhas estavam espalhadas, não tinha como ele ter engolido elas. Então a única explicação era que alguém as inseriu no corpo de Arthur. Após ser interrogado 2 vezes, o padrasto de Arthur, Roberto Magalhães, confessou o crime. Roberto morava com Arthur e a mãe dele fazia 6 meses. Em uma entrevista extremamente fria que tem no YouTube, Roberto confessou que dopava Arthur com vinho misturado com água até fazer com que ele desmaiasse. Com o garoto desacordado, ele inseria as agulhas no menino. De acordo com Roberto, ele fazia isso de 2 a 3 vezes por semana durante 1 mês. A mãe de Arthur, junto com o padrasto, já tinham levado ele para o hospital uma outra vez porque estava vomitando muito. Mas o médico deu o soro para ele e mandou ele para casa. E segundo Roberto, quando ele voltou para casa, torturou o menino novamente. Ainda segundo ele teve a ajuda de 2 mulheres, Maria e Angelina, e que também era tudo uma espécie de ritual. Roberto falou que Angelina, que também era sua amante, mandava que ele levasse o menino até a casa dela para que fizesse o tal ritual. De acordo com o delegado, Angelina incentivava e participava para passar mais tempo com Roberto. Roberto falou que fez isso para se vingar da mãe de Arthur, porque eles brigavam muito. Na mesma entrevista, e ainda falando muito frio, Roberto falou que inseria as agulhas em Arthur para matá-lo. Ele disse que esperava que as agulhas caminhassem pelo corpo de Arthur, fazendo com que ele morresse. Depois que descobriram tudo, Arthur foi transferido às pressas para o hospital em Salvador, onde ficou na UTI. Inicialmente, ele passou por 3 cirurgias de alto risco. Foram removidas 14 agulhas no seu abdômen, 4 perto do pulmão e coração e mais 4 próximo à coluna. Depois, foram removidas com mais dificuldade em outra cirurgia, mais 2 agulhas próximo ao pulmão e mais 2 perto do coração, que já tinham infeccionado. Apesar disso, Arthur se recuperou muito bem e não teve sequelas. 5 anos depois do crime, Roberto foi condenado a 12 anos de prisão. Eu não achei nenhuma informação sobre se Roberto já foi solto, então acho que ele permanece preso. Maria e Angelina foram inocentadas por falta de provas. Atualmente, Arthur tem cerca de 14 ou 15 anos. Até hoje, existem 4 agulhas no corpo de Arthur que não foram removidas porque não oferecem nenhum tipo de perigo para ele. E foi isso. Vocês lembram desse caso da garota Amanda que fez um vídeo pro YouTube pedindo ajuda? Essa é a Amanda. Na 7ª série, ela começou a frequentar chats de vídeo, onde ela conhecia várias pessoas. Nesses chats, ela era muito elogiada como bonita, maravilhosa, perfeita, até que um dia, durante uma dessas conversas, um suposto adolescente pediu para ela mostrar os seios, e a Amanda fez aquilo. Um ano depois, a Amanda recebeu uma mensagem no Facebook. Era uma mensagem daquele homem falando que se ela não mostrasse mais, ele iria divulgar aquela foto para todo mundo. No vídeo, ela fala que ele sabia o endereço, a escola onde ela estudava, os familiares dela, ele sabia de tudo. Até que nas férias de Natal, 4 horas da manhã, a polícia bateu na porta dela. O motivo? Haviam enviado aquela foto dela para várias pessoas. Amanda conta que ficou muito doente naquela época, pois ela começou a lidar com depressão, ansiedade e crise de pânico. Então ela acabou se envolvendo com álcool e drogas. A ansiedade dela estava tão forte que ela não conseguia nem sair de casa. Foi aí que ela mudou de escola na tentativa de recomeçar. 1 ano se passou e aquele homem voltou. Dessa vez ele criou uma página no Facebook usando a foto dela. Naquela época, ela já tinha feito novos amigos, mas acabou perdendo todos depois daquelas fotos. Então ela mudou de escola novamente. Dessa vez as coisas pareciam estar melhores. Ela continuava sozinha, mas as coisas estavam melhorando.